Então, a aula está sendo gravada. Bom dia a todos. Vamos começar já, né, na segunda semana de iniciação científica do segundo ano B, mas fazendo a reparação da primeira semana que a gente não fez, né, por conta da aula inaugural, que foi de segunda e terça. Então, eu não tive como dar essa aula para vocês, né, na manhã de terça-feira da semana passada. Então, eu vou fazer um pouco da semana que vem, da semana passada, e um pouco também dessa semana, da segunda semana. E tá lá todo o material que eu tô fazendo, que eu vou falar hoje, né? Que a gente vai ler algumas coisas hoje. E está tudo dentro da segunda semana. Então, eu vou até colocar lá na segunda semana a data, né? Para vocês não se perderem, né? O que é a segunda semana? Foi quando a segunda semana? Então, eu vou fazer essas retificações, né? E colocar data para que vocês não se percam nas semanas, tá? E aí, tudo que acontece naquela semana vai estar tudo dentro da semana, inclusive a presença. Então, eu quero agora já apresentar para vocês uma tela inteira aqui e dizer como é que está configurando, como é que está sendo configurada a minha disciplina, tá? Alguém está querendo entrar? Quem é que está querendo entrar? Fernanda Fonseca. Fernanda? Bom dia, Fernanda. Fernanda, você entrou sem o e-mail do Enova, é isso? Não, eu entrei com o e-mail da Nova. Ah, porque pediu permissão. Ah, porque eu estou com a apresentação. Tá, beleza, Fernanda, bom dia. Bom dia. Então, a gente está aqui na minha tela, vocês estão vendo aí na minha tela o segundo ano B, iniciação científica. Vocês vêm automaticamente, vocês podem vir no mural? Pode, porque tudo que eu posto, vem para cá, entendeu? Aí fica um pouco meio bagunçado, né? Mas eu posso postar recados assim de imediatos? Posso. Mas geralmente eu posto tudo aqui na atividade, onde vocês vão clicar em segunda semana, tá vendo? Ou seja, eu coloquei inclusive a data de aula de 22 a 26/3. Então, tudo que está aqui é o que vai ter que ser feito essa semana, até a próxima terça-feira, certo? Eu boto sempre um prazo de uma semana para vocês. Então, tem a presença, onde você tem que clicar até as 12 horas, né? 12 pessoas já entregaram a presença na aula de hoje. Vocês têm que clicar e dar a sua presença. Vocês vão em atividade 1, atividade 2, deixa eu botar isso aqui para cima. Pronto. Atividade 1, atividade 2. E aqui é o material da aula para essa semana. Tanto a trilha 1, primeira parte, vou botar para cima, quanto a trilha 1, a segunda parte da trilha, né? Então a gente vai fazer um pouco, né? Todinha a trilha 1, primeira parte, e a maioria da trilha 1 da segunda parte. Então esse é o material que a gente vai utilizar, certo? Vamos lá. Qualquer dúvida, você pode abrir o áudio. Eu não estou com... Porque às vezes você pode postar alguma dúvida lá no chat, eu só vou ver o chat depois da apresentação, certo? Então tem um ponto de encontro aqui, que é uma conversa, de fato, a trilha conversa com vocês, vocês têm que ler esse material. Eu peço que vocês leiam esse material, certo? Então, você tem um ponto de encontro, dando boas-vindas, né? Que bom iniciarmos essa caminhada juntos. Nossa trilha de hoje nos levará ao mundo da ciência. O que é ciência? O que é um método científico? O que é uma iniciação científica, né? Um mundo repleto de questionamentos, pesquisas e descobertas. Um mundo de possibilidades. Então, botando o pé na estrada, e com toda a caminhada começa com o primeiro passo, né? O nosso primeiro passo é identificar o que vocês já sabem sobre ciência, né? Conta para mim qual é a ideia que vocês têm de ciência. Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando se fala em cientista, né? Em um cientista. Você conhece algum cientista? Você sabe como um cientista trabalha? Então, esses questionamentos que eu faço, eu queria que vocês abrissem um áudio e contassem um pouco para mim qual é a percepção que vocês têm sobre ciência, cientista. O que vem na sua cabeça quando você fala em cientista? Cri, cri, cri. Gente, eu tô sozinho na sala. Professor, Hum,
Eu saí porque a internet ficou ruim e eu não tava conseguindo entrar na sala. Tranquilo. Mas está sendo gravada a aula, tá? Fique Viu? tranquilo. Mas, já que você falou, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando se fala em um cientista? Como é que você enxerga um cientista? Alguém falou alguma coisa no chat? Não. Vamos lá, gente. Cadê? Que vergonha é essa de vocês? Na sala. Meu Deus. Eu penso nos experimentos que eles fazem, né? Com aqueles líquidos. Perfeito. Samanta. Cientista, para mim, é uma pessoa que trabalha, cadê? Na área para aderir conhecimento. Professor, minha internet está caindo e voltando toda hora. Eu estou Sair sabendo. daqui, sabe por quê, né? Não, tranquilo. Eu estou sabendo. Todo mundo já, a maioria aqui já avisou essa Pronto. internet intermitente, né? Mas fique tranquilo, gente, porque a aula vai estar sendo gravada e depois vocês podem assistir na íntegra, tá? Então é basicamente isso que Samantha trouxe, o que o Daniel trouxe. O que mais? A Stephanie quer falar? Então vamos lá. Então o cientista de fato é isso, mas assim, não é só isso, né? É para além disso, né? O cientista não é somente você ver uma pessoa de jaleco branco, bem um senhor de idade com uma barba bem branca, né? E com um copo de vidro, né? Na verdade, dentro de um laboratório, com aqueles tubos de ensaios, fazendo algum tipo de experimento. Não é somente isso, né? O cientista não tem só esse estereótipo, né? O cientista, na verdade, é alguém que aguça a ciência, né? Quer descobrir fatos novos, né? Ele quer experimentar fatos novos, né? Então existe uma tendência a pensar em cientista como uma pessoa que de fato tem que estar com aquele jaleco, nem sempre é assim. Lendo a paisagem das trilhas, eu tenho o seguinte, né? Quando caminhamos por uma trilha, nos deparamos com muitas paisagens, algumas delas já conhecidas, outras completamente novas, e essas paisagens nos remetem aos mais diversos pensamentos. E nesta trilha não seria diferente. Muitas pessoas, quando pensam em ciência ou em cientista, vem logo a imagem de um homem de jaleco branco, meio louco, né? Ainda pensam que são loucos, né? Realizando experimentos, ou ainda a figura de algum famoso cientista, né? Como Einstein, por exemplo, Isaac Newton, que vocês estudam em física, com aquelas 3 leis, né? Importantíssimas de Newton na história da humanidade. E assim, é assim que você imagina, né? A gente discutiu um pouco isso, né? E tem aqui a caricatura, né? De alguns deles. Então, geralmente são desenhados como se fosse uma figura, né? Exótica, parece. Cientistas, assim, fazem parte do nosso imaginário, principalmente porque nos são apresentados desta forma em desenhos animados, né? Em desenhos animados ou filmes. Mas eles são, de fato, assim? Não. Vamos à exploração da nossa trilha para compreender esse tema. Então, o que é que a gente traz hoje, né, de exploração da trilha? O que é ciência? O vocábulo ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento. Todo conhecimento existente no mundo vem do desejo e da busca da humanidade pelo saber. Então, assim, a humanidade em sua construção, gente, quando vocês estudam a história, com aquelas primeiras civilizações, vocês vão perceber que a humanidade está sempre em transformação. Transformação junto à busca do conhecimento, a busca do conhecer aqueles fatos que ocorreram, né, naquele momento, e sempre construindo algo novo. Então, estão sempre experimentando. Está aí a ciência. Essa busca pelo conhecimento surge da curiosidade, dos questionamentos sobre conhecimentos, que nos inquietam, né, incomodam. Então, vocês são cientistas? Sim, diria sim. Se algo te incomoda e você quer estudar aquilo, você é um cientista. Então, você vai estudar. Agora, para estudar aquilo que te incomoda ou que você quer descobrir, na verdade, você segue alguns passos. E é nessa aula de hoje
e nós vamos aprender quais são esses passos. Por que esses passos? Porque esses passos serão importantes para vocês desenvolverem alguns trabalhos científicos, né? Porque essa disciplina vai fazer com que vocês sejam aptos a trabalhar com trabalhos científicos, não só simplesmente construir uma resenha ou construir uma redação. Não, você tem que construir, de fato, algo que passa por etapas, né? Etapas da hipótese, etapa da experimentação, etapa da conclusão, etapa da pergunta, né? O que é que eu quero mesmo experimentar? O que é que eu quero mesmo descobrir? O que é que eu quero mesmo conhecer? Então, surge da curiosidade. Então, se você é curioso, você é, possivelmente, um cientista, né? E dos questionamentos sobre acontecimentos que nos inquietam e incomodam, né? Sendo assim, a ciência é uma construção humana. Somos nós, homens e mulheres, observadores, curiosos, inquietos, que construímos a ciência. E, para isso, não precisamos estar confinados em um laboratório, né? Vestidos de jaleco, manipulando vidraçarias, né? Ou ser um gênio louco, né? Como muita gente acha. Como muitas vezes nos são apresentados aqueles que fazem ciência, né? Os cientistas. Um cientista ou pesquisador é um estudioso que se propõe a estudar a fundo determinado assunto. Então, vocês também vão, né, propor, fazer algumas propostas para a gente. A ciência é uma construção humana. É um estudo aprofundado, é a busca do conhecimento. Entretanto, este conhecimento, para ser considerado ciência, precisa ser obtido de forma organizada. É o que eu falei lá acima. E sistemática, né? Ou seja, obedecendo algumas regras e normas que nós chamamos de método científico. Então, qual é o método científico? Muitas vezes a gente vai publicar algo em revistas, né? Algo em algumas feiras de ciências. Aí sempre um orientador pergunta: qual é o método científico utilizado nessa sua pesquisa, né? E aí você pode dizer, né, variados métodos científicos. Então, o método científico é a organização das regras e normas para você construir aquele documento, né, aquele material científico. Agora, se tiver acesso à internet, assista o vídeo, né? O que é um método científico? É o que eu vou fazer aí agora com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Alguém tem Alexia aí? Para chamar Alexia? O aluno da turma do primeiro ano chamou Alexia e a aula foi boa, viu? O aluno sempre ajudando o professor, né? Trilha 1, primeira parte. Vou voltar aqui, gente. Espera aí, viu? Vamos ver como é que se constrói um método científico. Quais são as etapas necessárias para se fazer um método científico, seguindo regras, né, e normas. Bom, eu vou começar o vídeo Você não aqui. quer comer mais um pouquinho? Não? Veja Qualquer se... coisa, fica à vontade, tá? Olha só, tem comida dessa que vai comer mais... Não, Vocês você estão não vai ouvindo? fazer satisfeita, vai comer mais um pouquinho, sim. E eu não quero nem saber. Aqui não tem essa. Bem-vindos à aula de método científico, também conhecida por método hipotético dedutivo. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Eduardo, baixa um pouquinho aí. Jéssica sempre atrapalhando. E aí? Fala pessoal, tudo certinho? Na aula de hoje vamos falar de ciência e método científico. Lembrando que a ciência explica fenômenos da natureza. E essas explicações dos fenômenos da natureza devem ser testadas. E o teste é muito... Mas não vai aparecer nada não, porque eu não botei, né, na verdade. Deixa eu ver se eu coloco, porque assim, quando eu coloco por aqui, deixa eu tentar. O áudio fica um pouco atrasado, mas eu vou tentar. Espera aí.
Bem-vindos à aula de método científico, também conhecida por método hipotético dedutivo. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Fala pessoal, tudo certinho? Na aula de hoje vamos falar de ciência e método científico. Lembrando que a ciência explica fenômenos da natureza. E essas explicações dos fenômenos da natureza, elas devem ser testadas. E o teste é muito rigoroso. Esse teste rigoroso que a gente chama de método científico. Tá falhando, né, gente? Com certeza, sua internet não é muito boa não, viu? Já tô vendo. Sempre Vitor. Sinceridade, assim, 100%. Vitor é essa fala Eu sou dele, né? sincero, fala a verdade. Não, tranquilo, Vitor. Eu vou passar na É sua que casa. Aquela Eu vou passar na sua casa para pedir internet. Oi? Vou passar na sua casa para pedir internet para mim. Aqui é boa, viu, pai? Aqui é Telegram. Aqui é muito boa. Aqui é caneta. Fale, Vitor. Aquela atividade que você botou lá no negócio da sala lá, o que? Que eu não entendi nada. Sim, calma. Cada etapa é uma etapa. Calma, eu tô no vídeo agora. Daqui a pouco eu vou para atividade, viu? Ah, tá bom. Gente, eu vou passar só o áudio, não vou passar o vídeo não, tá? Porque Ok. senão... É melhor, porque senão fica travando. Depois vocês podem ver o áudio, o vídeo na íntegra. Pronto, façam silêncio e só ouçam. Deixa eu parar a apresentação aqui. E aí vocês ouvem só o áudio aqui. Muito rigoroso. Fala pessoal, tudo certinho? Na aula de hoje vamos falar de ciência e método científico. Lembrando que a ciência explica fenômenos da natureza. E essas explicações dos fenômenos da natureza, elas devem ser testadas. E o teste é muito rigoroso. Esse teste rigoroso que a gente chama de método científico ou método hipotético dedutivo. Então, para resumir, o conceito de método científico é o conjunto de regras básicas ou procedimentos que produzem o conhecimento científico. Pessoal, nessa videoaula, vocês têm que entender a importância do método científico. E para isso, é óbvio, eu preparei 2 exemplos para vocês. Vamos começar por exemplo de uma pessoa que não utiliza o método científico. Ah, é o seu Zé. Veja só. Seu Zé vai feliz da vida esquentar água para o seu chimarrão amargo. Mas quando tenta ligar a jarra elétrica, percebe que ela não está funcionando. Como o seu Zé não usa o método científico, ele simplesmente conclui que é um castigo por ele não ter cumprido a promessa de estudar para o Enem 5 horas por dia durante os 7 dias da semana passada. E se conforma com isso. Aí tu imagina só, né, gente? Mas vamos lá. Vamos ver agora o exemplo de uma pessoa que utiliza o método científico. Por exemplo, a Dona Vera Louca. Fica ligado. Agora veja o exemplo da Dona Vera Louca. Ela que usa o método científico. Ela foi esquentar água para o chimarrão e observou que a garrafa não esquentou a água. Ela não estava ligando. Isso é um fato. E, consequentemente, ela tem um problema a ser resolvido. Então, muito sábia, ela faz uma pergunta mágica. Por que a garrafa não está funcionando? Ela, então, elabora uma hipótese para tentar explicar esse fato. A hipótese dela foi que a tomada não está funcionando. Deduziu, portanto, que se trocar de tomada, vai funcionar a jarra elétrica novamente. Então, ela elaborou um simples experimento. Pegou a jarra elétrica e testou em outra tomada. E viu que estava funcionando. A água esquentou. Ora, ela teve um resultado e esse resultado gerou uma conclusão. A tomada antiga estava estragada. E não é a jarra elétrica, ou também não foi uma promessa que ela fez. Consequentemente, ao utilizar o método científico, ela pôde esquentar uma água e tomar o seu chimarrão bem amargo. Aí...
Esses, senhoras e senhores, são os astronautas do projeto Mercury. Toda criança na escola. Aí ela consegue tomar o mate amargo, né? Como vocês viram aí, gente, o método científico ele é fundamental nas nossas vidas. Na verdade, se não fosse o método científico, nós estaríamos ainda centenas de anos atrasados. Talvez estivéssemos pensando até hoje que o piolho vem do grão de areia que se transforma numa praga para nos atacar. Ou, quem sabe, imaginando que estrelas são vagalumes, ou pensando que a Terra é plana. Pessoal, mas você tem que saber para sua prova aí que o método científico tem algumas etapas importantíssimas. E é sobre elas que eu vou falar para vocês. Então, presta muita atenção. A primeira etapa é a observação de um fenômeno da natureza. Essa observação é um fato. Por exemplo, eu observo que a chaleira, que a jarra elétrica não está funcionando. Isso é um fato, ela não está funcionando. Isso vai me gerar um problema a ser resolvido e, consequentemente, me gera uma pergunta. Por que essa chaleira, por que essa jarra elétrica não funciona? A segunda etapa é a hipótese. Pessoal, a hipótese nada mais é do que um palpite muito fundamentado. Ou seja, em outras palavras, a hipótese é a explicação para um fato observado anteriormente. Ora, você tem que saber que nem sempre a hipótese é verdadeira. Você vai imaginar. É como se fosse um palpite muito fundamentado. Depois você vai testar ela na terceira etapa que eu vou falar para vocês. Só que te liga, toda hipótese ela deve ser possível de teste. Tu não pode imaginar numa hipótese que não existe, não é possível testá-la. Então, toda hipótese deve poder ser testada e ela também pode ser falsa. Uma hipótese pode não ser verdadeira e, portanto, ela é falsa. Pessoal, essa hipótese vai gerar uma dedução ou uma previsão. Por exemplo, a minha hipótese é que aquela tomada não está funcionando. Portanto, se eu trocar a jarra elétrica para colocá-la em outra tomada, ela vai passar a funcionar. É lógico. A hipótese, portanto, vai te gerar uma dedução, essa previsão. E aí, você vai pensar num experimento. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, o experimento é muito simples. Você tenta colocar a jarra elétrica em outra tomada. Se ela funcionar, significa que a tua hipótese era verdadeira. Falava que a tomada não estava funcionando. Ou seja, o experimento gera um resultado. E esse resultado pode confirmar a tua hipótese ou refutá-la. Se essa hipótese for refutada, se ela for falsa, você vai ter que pensar em outra hipótese, elaborar um outro experimento para tentar chegar a responder a sua pergunta inicial lá. Agora, é muito importante, nesse processo, nesse método científico, a sua conclusão, seja a sua hipótese verdadeira ou falsa, ela gera uma conclusão. Esse resultado gera uma conclusão. E aí você publica em artigos científicos, você discute isso com outros autores, porque a ciência, ela trabalha com troca de conhecimento. Ninguém é detentor do conhecimento total, da explicação de todos os fenômenos da natureza. Não, a ciência trabalha com fatos, com evidências, e é degrau por degrau. Tanto é que a gente cresce cientificamente, ano após ano, cada vez um pouquinho mais. E não simplesmente a gente conhece tudo e tal. Ou seja, a ciência, muitas vezes, é uma forma de testar a nossa humildade. Não sabemos quase nada ainda, mas juntos vamos construindo conhecimento. Pessoal, é muito... Hey, thank you. Ops, não responda. You're welcome. E aí, eu sou Gavin. É importante você saber que na ciência não existe a verdade absoluta. Ou seja, a minha hipótese foi comprovada a partir daquele teste e a partir daí ela nunca mais vai poder ser refutada. Não. As hipóteses, elas são verdadeiras até que alguém prove o contrário. Em outras palavras, na ciência, o que os cientistas conseguem fazer é mostrar que aquilo é falso. Agora, nenhum cientista, nenhum experimento pode falar que aquela hipótese é verdadeira e será para sempre assim. Isso equivale a você falar assim, ó, não tem vida fora da Terra. Por exemplo, tu estás afirmando isso? Ah, não, mas não tem porque eu vi que em Marte não tem, Mercúrio, no Sistema Solar não tem, então não tem em nenhum lugar. Não, a ciência não pode falar isso. Ela só vai poder, só vai poder falar que não existe vida fora da Terra se um dia, o que a gente sabe que é impossível, mas se um dia os cientistas conseguirem examinar cada planeta dos trilhões, quinquilhões, zilhões de planetas que devem ter espalhado aí pelo universo.
Só depois de vasculhar tudo isso, aí tu pode falar, não, agora não tem realmente. Ou seja, a ciência, pessoal, ela não pode trabalhar com achômetro. Na ciência, você tenta comprovar um fenômeno da natureza. E acredite, é por causa da ciência que nós temos a tecnologia, é por causa da ciência que nós temos o nosso remédio, nós temos o nosso bem-estar e a saúde da população vem aumentando, a expectativa de vida vem aumentando. Porque os cientistas vão estudando, vão chegando às suas conclusões a partir dos fatos observados, dos seus experimentos, e vai melhorando a vida de todos nós. Agora, você vê na internet algumas pessoas falando de terra plana. Pessoal, isso é o maior absurdo que tem falar que a terra é plana. Ou tem cada discussão, e às vezes pelo Facebook tu vê uma discussão muito louca aí de pessoas querendo, sabe? Enfim, não vou nem entrar aqui no mérito dos absurdos. Mas se você procurar aí em buscadores, vai no Google aí, procura sobre hipóteses absurdas de determinados fatos, aí você vai ver como o exemplo que eu dei no início do vídeo. Antigamente, imagina, 2, 3 mil anos atrás, dava piolho, um surto de piolho em uma determinada cidade, lá os caras iam falar, não, é areia, grãos de areia que se transformaram em piolho e começaram a atacar as pessoas. É uma praga. Eles falavam assim, na verdade, hoje a gente sabe que isso é um absurdo, mas ainda tem pessoas que insistem em alguns absurdos. Um exemplo muito interessante que você deve saber, ou que se não deve estudar para a aplicação do método científico, é o famoso experimento de Redi. Lembra o que Redi fez? Estava naquela discussão ali sobre biogênese e abiogênese, ou seja, a vida só surge da vida, ou a vida surge da não-vida, da sujeira, da putrefação e tudo mais. Aí Redi brigava com outros cientistas. Então Redi fez um método científico. Ele simplesmente pegou 2 potes, vocês estão vendo aqui na imagem, colocou carne nesses potes, num deles colocou um tecido que o ar passava, ou seja, não estava interferindo em nada, e no outro ele deixou aberto. Ele constatou que só surgiram larvas no pote aberto. Mas isso é lógico. Ali as moscas poderiam entrar para colocar os ovos. Ou seja, esse experimento de Redi é algo muito simples, que comprova que a vida só surge da vida. Ora, esse assunto nós vamos explorar na próxima aula. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Pessoal, um prazer imenso estar aqui com vocês para arrebentar aí no Enem, na tua prova de vestibular, e botar gás nisso tudo, principalmente nessa reta final. O Enem está chegando aí, vamos juntos, estou contigo. Bom, é isso, gente. Então, assim, vocês viram o áudio, mas eu gostaria que vocês pudessem ver o vídeo, né, novamente. O vídeo... Ah, peraí. Eu não tô... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu gostaria que vocês vissem o vídeo, né, melhor, né, com os exemplos que ele traz, para você entender melhor o que está se passando, tá? Então, assim, aqui ele traz a questão do método, e vocês conseguiram ver que o método, de fato, o método científico, ele é regido por regras, né, e normatizações. Então, as regras mais, né, que ele conseguiu estruturar no vídeo dele foi a questão da observação, né, o fato em si, um questionamento, uma observação, uma curiosidade. Depois você elabora uma hipótese, então essa seria a segunda etapa. Uma hipótese seria um palpite para aquilo acontecer, para aquilo passar, né, a fazer parte, enfim, depende do que foi o seu problema. Então você passa pela parte da hipótese, que seria a explicação daquele fato. O fato ocorreu e você tenta explicar aquele fato. Então essa explicação do fato seria a hipótese, né? A segunda parte do seu método científico. Depois que você faz, depois que você traz essa hipótese de como isso poderia ser resolvido, que é o exemplo da chaleira, né? A hipótese dele é que, se eu trocar isso de tomada, será que funciona? Né? Isso pode ser verdadeiro ou falso. Então, essa hipótese ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser refutado, né? Se for refutado, você poderia pensar em outra hipótese, né? Você pode também trabalhar assim. Pensa em outra hipótese e continua seu projeto. E aí, depois que você passa pelo método, pela parte, né, da hipótese, você vem para a parte da experimentação, que é o quê? Se você acha que aquela chaleira ligaria em outra tomada, o experimento é simplesmente você trocar a tomada. Então, você tira da tomada que estava ruim, né, que você achou que estava ruim, e você troca. Então, aquilo é um experimento. Então, esse experimento ele pode ser simples, ele pode ser rebuscado. Depois do experimento que você fez, isso te dá um resultado, né? Esse resultado é positivo ou não, depende do seu experimento. E esse resultado ele pode ser, ele pode te dar uma conclusão, e essa conclusão ela pode ser publicada, né? Então essas são as etapas que a gente tem, né, em um método científico. Agora,
te convido a ler textos, né, sobre matemática. Aqui eu estou lendo já na tela de vocês, tá? Uma temática e muito importante, né, do novo coronavírus, Covid-19, pandemia. Afinal, o que é que a ciência tem a ver com isso? Né? De fato, todos os documentos publicados, né, principalmente onde sai naquela região do Ministério da Saúde, todas essas experimentações, todos esses resultados, existe uma nova cepa por aí, né? Essa nova cepa é o quê? Ela é mais letal? Ela mata mais? Primeiro eu lembro que surgiu que essa nova cepa, ela tinha uma velocidade de contaminação muito maior, e nada se podia dizer quanto à letalidade. Não sabia, no início, se ela matava ou não. Depois saíram novos estudos dizendo que, além dessa velocidade de contaminação, ela matava pessoas de forma mais rápida. Ou seja, essa é a questão. Para você ter esse resultado, que é o final do seu método científico, os cientistas estudaram, os cientistas analisaram, os cientistas experimentaram. Então, todo documento que nós vamos publicar, fazer, construir aqui, né, junto com vocês, alunos do segundo ano B, a gente tem que seguir essa etapa para trabalhar e construir esses métodos científicos, certo? E as etapas são claras. Então, esse texto 2, vocês leem o texto 2, tá? Se tiver acesso à internet, acesse o link, tem um link aqui, vocês deem uma lida nesse link, né? A ciência, sendo uma construção humana, não é infalível. O conhecimento científico é temporal. E também pode ser transitório. Você pode transitar. Tipo assim, esses documentos que estão sendo produzidos hoje sobre o coronavírus, né? O Covid-19, eles podem ser temporal, eles podem ser somente desse tempo, certo? Quando um documento é atemporal, é porque ele pode ser empregado em qualquer tempo. Por exemplo, você assiste um filme hoje, mas o filme, ele é hoje, né? Aí, em 2050, você assiste o mesmo filme, e esse filme se encaixa bem em 2050. Então, a gente pode dizer que esse filme é atemporal, né? Então, ser temporal, ser atemporal é nesse sentido. E também pode ser transitório. Você pode transitar esses textos científicos sobre o novo coronavírus em qualquer tempo, certo? Ele pode ser bem aplicado em qualquer tempo. Vamos à leitura de mais um texto para compreender melhor. Então, assim, não tem tempo, né, para ler todos os textos aqui. Então, só estou indicando de como você deve fazer essa trajetória. Então, você vai ler o texto 1, o texto 2, o texto 3, né, de máscara à cloroquina. O que as idas e vindas da pandemia ensinam sobre a ciência, né? Aí, se tiver acesso à internet, acesse o link, né? Você tem um link aqui dessa reportagem, do texto 3. Ao longo dessa trilha, você percebeu que os cientistas precisam estar constantemente analisando e reavaliando suas observações e registros de forma sistemática, né? Observe como se dá o método científico no passo a passo, exemplificado no esquema abaixo. Então, eu vou mostrar para vocês o esquema. Qual é? E como vocês, estudantes, na execução de um trabalho científico, que nós vamos produzir, inclusive, um trabalho científico, e agora a gente está iniciando, engateando de como é feito isso, também devem constantemente registrar toda a caminhada na construção do seu projeto. Então, para a gente ter um texto científico lá na frente, daqui a 2 semanas, ou até no final dessa primeira unidade, nós temos que ir registrando isso, né? Registrando o tema que a gente queira experimentar ou queira conhecer. Então, para isso, podemos usar um diário de bordo. O diário de bordo, justamente, é o que você vai fazer o registro no seu caderno de todo o passo a passo de sua pesquisa, né? Você entenderá como ler ao ler o texto 4. Então, aqui tem um esquema de como você vai começar a fazer seu trabalho científico, seu texto científico. Primeiro, você faz uma pergunta. A pergunta se refere ao problema que você quer propor a resolver, né? Então, você faz uma pergunta mesmo de indagação, uma pergunta mesmo de conhecer aquele fato, tá? Faça o levantamento bibliográfico. O que é isso? A pesquisa bibliográfica se propõe a levantar o que já foi escrito. Por exemplo, se você quiser saber se as vacinas, isso é um exemplo, tá? Você pode até pegar esse gancho aqui, mas eu não gosto de botar muito exemplo, não, para vocês não ficarem empolgando nos meus exemplos. Vocês têm que criar. Mas se você falar assim, professor, eu tenho uma pergunta, um questionamento. Será que essa vacina que já foi construída, né, que já está sendo utilizada em diversos países, em todos os países, elas vão, como é que eu posso dizer, ser benéficas
há novas cepas que vão existir, né, daqui para frente, porque o vírus ele é mutante, ele muta, né? Então, ele vem mais forte ou vem mais fraco. Isso depende de como é feita essa mutação. Então, um grande questionamento é, será que essas vacinas construídas até então, elas são, de fato, elas vão atender, né, vão suprir essas novas cepas que vão aparecer daqui para frente? Então, isso é uma pergunta, é um questionamento. Entendeu? Aí você faz um levantamento bibliográfico. O que você vai fazer? Será que já existem estudos para essa minha pergunta? Você vai e pesquisa na internet. Então, a pesquisa bibliográfica se propõe a levantar o que já foi escrito sobre o tema. Isso é feito, né? Eu mesmo agora, deixa eu falar para vocês, vou estudar mais 4 anos na frente, né? Vou fazer doutorado. Então, para fazer doutorado, eu tenho que escrever um anteprojeto. Para escrever um anteprojeto, eu tenho um tema. Eu já tenho um tema da minha pesquisa. Mas para eu escrever esse tema da minha pesquisa, eu tenho que pesquisar na internet e passar, sei lá, 5, 10 dias pesquisando trabalhos que têm relacionado com o tema. Porque se já existe muito trabalho já publicado, não faz sentido eu publicar mais um, entendeu? Então, assim, geralmente o meu trabalho tem que ser quase exclusivo, ou quase que eu não acho trabalho parecido na internet, entendeu? Então, essa pergunta que eu fiz agora sobre as novas cepas, será que existem muitos materiais publicados por cientistas, né, no mundo inteiro? Ah, não existe, existe pouco, então ótimo, esse trabalho vai ser bem válido. Ah, mas existe milhares de trabalhos com essa pergunta. Ah, então vamos pensar em outro. Então, justamente esse levantamento bibliográfico serve para isso, para você mensurar, para você medir o quanto tem de trabalho já publicado, ok? E aí você elabora uma hipótese, né? Será que essa hipótese, e aí? Será que de fato isso essas novas cepas, vai ou não mudar a questão da vacina? Ou seja, vai ter que ser preciso construir uma nova vacina para atender essas novas variações, essas novas variantes do vírus coronavírus, né? E aí, depois que você elabora essa hipótese, você realiza um experimento. Então, você começa a fazer o experimento, né? Você confirma essa hipótese. Será que você vai confirmar através do experimento? Você vai confirmar essa hipótese? Vai ser verdadeira ou falsa? Se você achar que foi falsa, você pensa de novo num novo experimento para atender aquela hipótese. E aí, isso vai gerar um resultado que vai gerar uma conclusão. Então, basicamente, a construção de um método científico passa por essas etapas que a gente acabou de construir, tá? Se vocês assim não entenderam, vocês assistam o vídeo de novo, essa gravação, para que vocês tentem entender de fato como é que é feito isso. Mas eu acho que está tranquilo, né? Eu não vi aqui o chat, se tinha algumas perguntas, não. Bom, então, continuando aqui depois da conclusão. Aqui, pronto. Tem o texto 4, né, que ele fala do diário, né? Deixa eu ler esse aqui rapidinho aqui, ó. O diário de bordo é um caderno ou pasta no qual o estudante registra as etapas que realiza o desenvolvimento do projeto. Então, o diário de bordo vai fazer parte da vida de vocês na sala do segundo ano B, na disciplina Iniciação Científica do professor Eduardo Salles. Então, assim, vocês vão ter que ter esse diário de bordo, pega um pedaço, uma parte do caderno, para registrar o que vocês vão pesquisar, certo? Então, esse registro deve ser detalhado e preciso, indicando datas e locais de todos os fatos, passos, descobertas, indagações, investigações, entrevistas, testes, resultados e respectivas análises, né? Como o próprio nome diz, este é um diário que será preenchido ao longo de todo o trabalho, trazendo as anotações, rascunhos e qualquer ideia que possa ter surgido, né, no decorrer do desenvolvimento do projeto. Então, aqui está disponível, né, mais um pouco sobre o diário de bordo, se vocês quiserem acessar. Então, o material é baixo. Esse material aqui vai para outros materiais. Então, eu gostaria que vocês viajassem, né, e passassem por todos os links, visitassem todos esses links aí. Então, assim, gostaram da ideia de escrever um trabalho científico? E se vocês pudessem ter seus trabalhos expostos em Feira de Ciências da Bahia, FECIBA, ou ainda em feiras nacionais e internacionais, o governo do estado trabalha, né? Ele de fato, eu já participei dessa feira, né? É um programa da ciência na escola. Ele tem uma grande feira onde os alunos, através de perguntas e questionamentos sobre ciências, eles podem fazer, né, construir projetos, né, um trabalho científico, onde eles podem publicar e mostrar isso numa feira de ciência, que é chamada de FECIBA, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas assim, não tenho tempo para mostrar para vocês, né,
Se tiver acesso à internet, acesse o link disponível. Isso aqui é a questão da FIDA, né? Para mostrar para vocês o que é o método científico. Mas acho que na próxima aula da gente, eu mostro para vocês esse videozinho. Mas eu gostaria que vocês pudessem abrir esse caderno, essa trilha, e pudessem ver isso aí, né? Então, aqui ele fala aqui, ó, para aprofundar seus conhecimentos na execução de seus projetos de pesquisa científicas, o FEBRACE, né? A FEBRACE, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, ligado à Universidade de São Paulo, USP, oferece gratuitamente, através da plataforma interativa, o curso de Metodologia da Pesquisa e Orientação de Projetos de Iniciação Científica. Isso é muito bom, gente. Vamos aproveitar esse período de pandemia, né, e fazer esse curso. Então, você acessa o link, né, e lá tem esse link, inclusive, ele remete, deixa eu ver aqui rapidinho, para 2 vídeos que eu gostaria de passar para vocês. São esses 2 vídeos, mas que eu passo isso numa próxima aula, certo? Por causa do problema aqui da internet. E eu só tenho 2 minutos aqui para encerrar essa aula. Aí tem esse videozinho. Aí você tem a trilha 1, né? Perceba que a trilha 1 eu não consegui ir para a trilha 3, né? Mas eu já deixei, né, esquematizado para vocês, que vocês têm que ler a trilha... Deixa eu voltar aqui para você ver. Ler a trilha 1, a parte 2, está aqui, ó. Aqui é a segunda semana. Aqui é a parte 2, a segunda parte. E nessa trilha 1, ainda na segunda parte, vocês vão resolver esses desafios, né? E eu trouxe esses desafios, né, até a questão 6, tá? Eu trouxe esse desafio através de atividades. Então, se você entrar no Google Sala de Aula, você vai ter 2 atividades. Mulheres no trabalho científico, que eu quero que vocês vejam aqui para a gente terminar a aula. Eu disse assim, agora você já sabe o que é ciência, como surge uma pesquisa científica e como trabalha um cientista. Você percebeu que as mulheres ainda são minoria na ciência? Já parou para pensar sobre isso? Então, nosso desafio de hoje é pesquisar. Pesquise sobre a participação das mulheres em trabalhos científicos. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa, traga relatos de histórias, né? Traga a informação do site que vocês pesquisaram, tá? Até então, a priori, a gente vai fazer um trabalho não científico ainda, mas a gente vai trazer um relato de como de como está sendo ou como foi essa participação das mulheres nos trabalhos científicos, tá? Conte-nos para sabermos um pouco sobre isso. Então, desenvolva isso, um relato no seu caderno, tira uma foto e envia para mim. Essa é a atividade 1, ok? E na atividade 2, eu postei para vocês aqui, está para 10 horas, né? Ele não foi ainda, né? Programado. Deixa eu criar essa atividade aqui, gente. Não está programado, mas enfim. Eu vou daqui a pouco programar essa atividade. A atividade de 2 é o seguinte, ó. Feita a pesquisa sobre as mulheres cientistas. Então, você vai pesquisar primeiro lá, né? E fazer a atividade 1. Que tal agora colocar a mão na massa e elaborar uma exposição sobre essas personalidades tão incríveis? Então, o que é que eu quero, né? A trilha é sua. Explore sua criatividade e exponha do seu jeitinho, né? Em seu caderno. Você pode expor gravuras, criar um blog, produzir um podcast, um desenho, uma pintura, um vídeo. Então, faça o que vocês acharem melhor, né? O que vocês tiverem ao seu alcance. Ou uma peça teatral, grave essa peça, ou uma história em quadrinhos, a sua escolha. Confie em sua criatividade. Envie as atividades e anexe o tipo de mídia. Ou seja, eu gostaria muito que vocês trouxessem um podcast. Já fizeram um podcast? Eu já fiz um podcast, fiz vários já. Então, assim, é uma mídia interessante. Você pode narrar quais são esses personagens, quais são essas personagens femininas que apareceram, que se apresentaram como cientistas, né? Da antiguidade até os dias de hoje. Então, essa é a segunda atividade. Você vai trazer essa exposição dessas figuras femininas, cientistas, né? Que passaram pelo mundo afora, ok? Então, essa é a atividade 2. E aí eu finalizo a nossa aula, né, nessa semana. Não esqueça de dar presença, tá? Eu só tenho 12 pessoas que até agora entregaram a presença, é só clicar aqui e entregar essa presença, tá? É bem simples, e eu vou deixar isso aqui até 12 horas. Claro que isso aqui fica até mais, né? Sempre. Quem der presença depois de 12 não é considerado, tá? Então, quando sua internet voltar aí, vocês fazem isso de forma imediata. Gente, por hoje é só. O professor, para entregar até que dia? Todas as atividades minhas, Jéssica, e todos os outros que estão aqui, sempre será uma semana, tá? Então, é sempre até terça-feira, postei hoje, é sempre até terça-feira
da semana que vem. Ok? Agora, não acumule. Sempre faça durante a semana, né? Ou qualquer momento assíncrono que vocês estiverem aí, né? Fora da internet, estiver lá fazendo, abra no celular a atividade e façam para não atrasar. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Vocês têm aula agora às 10h50? Não. Não tem aula, ninguém tem aula às 10h50, né? Então me dá somente 5 minutinhos, que eu quero apresentar uma coisa para vocês aqui, rapidinho. Para a gente acabar a aula de hoje, eu gostaria que vocês respondessem isso aqui. Ó. E aí, gente, qual a resposta disso? Professor, não tá aparecendo aqui, não. Perdão. Aqui, ó. Agora. Abra o áudio, tá? Porque eu não tenho como ver vocês escrevendo lá, não. Professor, eu acho que é a letra A. 6. É. É 3. 3. Professor 3. E aí, quem dá mais, quem dá menos? Acho que faz sentido ser 3. Geralmente no livro, uma página só tem 2 números. Na página e no verso. Perfeito. Então você está me dizendo que 7 e 8 faz parte da mesma página, é isso? É, porque geralmente uma folha tem o número e no verso. Então é uma só. No caso, 3. Mas por que 7 e 8 tem que tá numa mesma página? Podia ser Não é 13 não, 6 e professor. 7. É, podia ser, mas sei lá. Então, cadê a base científica disso, entendeu? Eu acho que são Isso é muito complicado. 5 Não, páginas. Vocês nunca leram o livro, não, foi? São 5 Claro que páginas. sim, é por isso que professor. isso faz sentido. Pois é, então, é claro que sim, beleza. Então, qual é a primeira página? A primeira página começa com que número? Número 1, E no verso? o 2. Pronto, então. É a partir daí que você vai tirar essa conclusão. Eu acho que é o 6 porque, tipo assim, tá perguntando quantas folhas ele arrancou. E eu tô contando de acordo com as páginas que ele arrancou. Certo.
Então ele arrancou 6 páginas? Mas não faz sentido, porque não tem como cada folha tem um número. Esther. Professor, Oi. eu acho que 222, 223. As únicas páginas que é uma só é 7 e 8. 100, 101, 122, 123 são páginas diferentes. Não é frente e verso. Então, sua resposta é 5. sim. Como é seu nome? Larissa Gabriele. Larissa Gabriele. Parabéns, Larissa. 5 é a resposta correta. Larissa fala, gente, que 7 e 8 é a única folha que tem essas duas páginas, né? Essas duas partes. 7 e 8 está numa mesma página. Por quê? 1 e 2 não estão na mesma página? 3 e 4 na mesma página também. E se você continuar, 5 e 6 numa mesma página. E aí, 7 e 8 numa mesma página. Só que o 100, a página que tem 100 é a página 99 e 100. Não é verdade? Isso. Então, 100 está em uma página. 101 está na página que tem 101 e 102. Então, 101 é uma outra página. Né? Uma outra folha, na verdade. 222 está numa página que tem 221 e 222. Então, 222, a mesma coisa, está numa folha separada. E a 223, a mesma coisa, porque a página 220, a folha da 223 é 223 e 224. Então, eu tenho 7 e 8 em uma folha só e os demais em folhas separadas. E aí eu tenho 5 folhas que esse menino arrancou. Belezinha? Bom final de semana para todos, né? E até a próxima aula. Não esqueçam de entrar no Google Sala de Aula. Não esqueçam de fazer as tarefas, dar a presença, tá? E vocês têm uma semana para fazer isso da atividade. A presença é até hoje, meio-dia. Ok? Galera? Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos aí. Para o seu também.